94% das pessoas cometem esses erros ao anunciar no Facebook Ads. E o que isso faz? Com que elas percam dinheiro, não consigam ter resultado e depois ficam reclamando aí que o bagulho não funciona. Fala, meus jovens, aqui é o Marcelo Távora e nesse vídeo eu vou falar sobre 4 erros que 94% das pessoas cometem ao fazer os primeiros anúncios no Facebook, e eu vou te confessar que eu mesmo já cometi os 4 e eu estou aqui justamente para evitar que você cometa esse erro e que para que suas campanhas, para que sua experiência no Facebook, suas primeiras experiências ou as suas próximas experiências sejam mais lucrativas do que a minha. Então a minha ideia nesse vídeo é fazer com que você entenda algumas coisas, que você evite alguns erros e consequentemente você saia desse vídeo com um potencial de ganhos financeiros maiores do que o que você tem hoje. Sem mais enrolação, sem mais blá blá blá, eu ia pedir para você deixar o like nesse vídeo agora, mas eu vou segurar um pouco porque eu vou entregar o conteúdo primeiro. Vamos ao primeiro erro. Primeiro erro talvez você consiga imaginar, mas é não entender o que significa cada caceta daqueles numerozinhos que aparece lá no seu gerenciador de anúncio. A pessoa abre lá e tem uma cacetada de número e a pessoa acha que vai colocar um dinheiro lá no Facebook, o Facebook é uma maquininha de imprimir dinheiro, eu vou colocar R$1 aqui, vai sair 3 do outro lado e vai cair um monte de dinheiro na sua conta bancária e você vai estar rico. Você tem que entender o que a ferramenta está te falando. Você tem que entender o que é CPM, que é o custo por 1000 impressões, quanto que o Facebook está te cobrando para fazer com que aquele anúncio apareça 1000 vezes. Você tem que entender o que é CTR, que é Click-Through Rate, que é qual que é a taxa de pessoas que estão clicando versus o número de views que aquele seu anúncio está tendo. Você tem que entender aquilo ali em termos de percentual. Você precisa ter benchmark. Você precisa entender o que significa o seu CPC, entender o que significa a frequência dos seus anúncios, a frequência versus o período, a data que você coloca. Por quê? Porque às vezes a sua frequência de anúncio está lá na lua, ou seja, seu anúncio está aparecendo trocentas vezes para a mesma pessoa e você está ignorando aquele fato, ou seja, a pessoa não aguenta mais olhar para o seu anúncio. Seu anúncio já apareceu 86 vezes para a pessoa já sabe que aquilo é um anúncio e você está lá forçando a barra. Não, meu jovem, você tem que entender o que o Facebook está te contando ali e você tem que tomar as decisões baseadas naqueles números. Ah, Marcelo, mas então como que eu faço para entender essas métricas, entender melhor? Existem 2 caminhos, o caminho melhor e um caminho não tão bom. Qual que é o caminho não tão bom? Você assistir um vídeo gratuito que eu tenho aqui no YouTube explicando as principais métricas. Por que esse caminho não é tão bom? Por quê? Porque se você não tem nenhuma campanha rodando agora e você é iniciante, talvez ele não faça tanto sentido. Mas se você já tem algumas campanhas, já teve alguma experiência, vou deixar o vídeo aqui na descrição e na bolotinha que aparece aqui no canto do vídeo. Tá, e qual que é o outro caminho? É você virar meu aluno. Lá no meu curso eu dou conteúdo muito mais aprofundado sobre isso. Vou deixar o link aqui com o curso com desconto. Se você parcelar em 12 vezes, você vai pagar R$9 por mês, alguma coisa assim, entre R$9 e R$10 por mês. E esse, você virar meu aluno, é definitivamente o melhor caminho para você não errar mais essa questão das métricas e entender mais sobre tráfego pago. Então, clica aqui embaixo. Tá, vamos para o segundo erro que 94% das pessoas que anunciam no Facebook cometem. O segundo erro é sobre copy, comunicação, texto, o que está nos anúncios, o que está na página para onde você manda aquelas pessoas. Vou dar um exemplo muito simples. Às vezes você já entendeu as métricas do Facebook, você já não comete mais aquele erro daquelas métricas, mas sua copy está uma bosta. Eu vou te dar um exemplo sobre tráfego bem feito para um público bem feito, só que a copy tá uma bosta. Olha só, estamos na hora do almoço, você vai e começa a anunciar um hambúrguer. Aquele hambúrguer que a pessoa vai, parte no meio, aquele vídeo maravilhoso, que a pessoa parte no meio e abre o hambúrguer, e escorre aquele queijo, com aquela batatinha passando no queijo, a pessoa comendo aquela batatinha. E você está anunciando para um gordo,
que tá com vontade de comer, pedir aquilo como delivery, e é 12:30, as lombrigas do gordo já estão, tá lá, até eu preciso disso. Estão desde 10:30. Então, as lombrigas do gordo estão desde 10:30 lá, frenética, e você mostra aquilo, e o gordo fala, meu Deus, eu preciso, e aí o gordo vai, clica no anúncio e bum, na sua landing page tem uma pizza. Cara, você tá anunciando pizza para um gordo, na hora do almoço, as lombrigas dele estão frenéticas. Mas você prometeu um hambúrguer. Então, quando a gente fala sobre tráfego pago, quando a gente está fazendo anúncios, você precisa ter continuidade. Ou seja, o seu anúncio, ele nada mais é do que uma prévia do que você vai colocar ali na sua landing page, ou na sua página, ou no seu WhatsApp, não importa para onde você está mandando. Não adianta você fazer tráfego para o WhatsApp oferecendo sushi e lá na hora H você só tem macarrão. Não adianta você ter um anúncio que não chama a atenção das pessoas. Então é fundamental que você entenda o básico de escrita persuasiva para você conseguir ter resultado. Ah, Marcelo, mas eu quero ser só gestor de tráfego e os meus clientes vão mandar os anúncios. Não importa. Se os anúncios dos seus clientes tiver uma bosta, ele vai culpar quem? O gestor de tráfego. Então você tem que ter o básico ali até para direcionar o seu cliente. Você subiu uma campanha no Facebook, bateu no cartão de crédito do dono, não teve resultado, ele vai te culpar, ele vai falar seu trabalho é ruim. E se você não sabe que o problema está na copy, também não adianta você querer olhar as métricas. Terceiro problema, você não entender que por trás de cada númerozinho daqueles que o Facebook mostra de impressão, de clique, existe uma pessoa igualzinho você que está vendo esse vídeo aí, meu jovem. O que isso significa? Que quando a gente está fazendo nossas primeiras campanhas, quando a gente não tem um volume de clique muito alto, existe um altíssimo grau de imprevisibilidade do trabalho, do resultado que você vai ter. O que isso significa na prática? Que se você teve 15 cliques, 20 cliques, 100 cliques, é muito difícil que a gente consiga achar algum tipo de padrão. Marcelo, eu tive 100 cliques uma venda e depois eu tive mais 100 cliques e não tive nenhuma venda. Lembra que a gente está falando sobre pessoas. São pessoas que estão clicando ali. E que, por muitas vezes, aquelas pessoas não têm comportamento padrão. Aquelas pessoas não se comportam exatamente da mesma forma. Quando a gente chega ao ponto de ter 500 mil cliques, é natural que a gente já tenha uma massa grande o suficiente para que hajam alguns padrões. Mas quando a gente está iniciando, a gente costuma esquecer que por trás de cada um daqueles númerozinhos existem pessoas que muitas vezes optaram por não comprar o seu produto, e a gente começa a ficar ansioso porque os resultados não vêm. E isso leva a gente para o quarto erro, que é justamente ficar ansioso e não esperar que a plataforma haja, que a plataforma otimize a sua campanha. E aí o que eu recomendo? Que se você não tem um orçamento muito alto, ou se você não se planejou para gastar a grana o mês inteiro, ou se você, sei lá, você tem R$1.000, não coloca R$1.000 em uma semana, coloca R$1.000 em um mês. Por quê? Porque isso vai reduzir o seu volume de ansiedade, você vai dar mais tempo para a plataforma agir, para o algoritmo otimizar suas campanhas. Então esse quarto erro é justamente você ficar ansioso e não deixar que o algoritmo haja para você, que o algoritmo otimize as suas campanhas. Por quê? Porque igual eu estava falando, opa, você teve uma venda, 2 vendas, 3 vendas. Como é que você quer que o algoritmo otimize, consiga achar padrão de pessoas que compram baseado em 3 pessoas? Não existe padrão. Por isso que geralmente, se você está começando agora, a gente costuma usar a estratégia que é funil de objetivo. Então você coloca um anúncio ali com um objetivo de conversão para sua landing page, depois para o checkout e depois para a venda. Por quê? Porque você vai deixando o algoritmo otimizar e a probabilidade de você ter mais resultado quando você fizer a virada de chave para a venda, o algoritmo ele já vai estar mais inteligente, né? O seu pixel já vai ter mais dado, ou sua API de conversão, sua conta, enfim, já vai ter mais dado, já vai ter mais volume de informação para conseguir trabalhar em cima, e a otimização tende a acontecer. Mas isso costuma levar algum tempo. Não adianta você querer que isso aconteça em algumas horas, a não ser
que você consiga fazer com que sua campanha venda em algumas horas, mas isso é absurdamente raro de acontecer. E se por acaso eu esqueci de mais algum erro que as pessoas costumam cometer, coloca aqui nos comentários que eu quero ouvir de você algum erro que você já cometeu, porque eu já cometi esses 4 erros que 94% das pessoas cometem. Então, se você tiver mais algum que eu esqueci, coloca aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, deixa o sininho. E se você quiser aprender um pouco mais sobre tráfego pago, um pouco mais do que você não deve fazer e principalmente o que você deve fazer, vira meu aluno do Liberdade Digital, o link está na descrição.